Olá! Hoje vamos falar sobre as casas. São 12 casas, o que representa cada casa do mapa astral, do mapa natal. Cada casa representa, indica uma área da vida. A casa 1 é a casa que no fundo aponta aquele que será o nosso destino pessoal, o nosso caminho muito individual. No fundo, a forma também como nos apresentamos ao mundo. É também a casa que mostra o nosso corpo. Somos muito magrinhos, com Saturno na casa 1, temos tendência a ser um bocadinho mais gordinhos, Júpiter na casa 1, enfim. Casa 2 é a casa dos recursos, mas não é apenas, não fala apenas dos recursos materiais, é também todo outro tipo de recursos. Os recursos físicos, psicológicos, de que forma vamos colocar em prática o nosso destino, aquilo que está apontado lá atrás na casa 1. Que instrumentos, que recursos, que capacidades, que competências temos para enfrentar e para ir atrás e para cumprir esse nosso destino. Isso é o que nos indica a casa 2. A casa 3 são as primeiras pontes com o mundo prático. É o nosso relacionamento com os vizinhos e depois com os parentes, os tios, os primos, os irmãos. É também o pequeno comércio, representa ainda as pequenas viagens. Casa 4 é uma casa importantíssima. É a casa que no fundo estrutura a nossa personalidade. Porque é a casa da família, da nossa família de origem. Ter, por exemplo, um Saturno na casa 4 indica algo completamente diferente de ter lá uma Lua. Saturno é Cronos, tempo, limitação. Ter um Saturno na casa 4 indicará, portanto, que ali na infância houve um ambiente de alguma severidade, de algum autoritarismo, de alguma frieza, de alguma limitação, tal como representa, tal como indica Saturno. Ter Lua na casa 4, se esta Lua ainda por cima estiver bem aspectada, é o oposto. A Lua é o afeto, são as necessidades íntimas mais profundas. Se a Lua estiver na casa 4, indica que a pessoa cresceu num ambiente afetuoso. A casa 5 é a casa da expressão pessoal. Desde os filhos às artes, é tudo que é expressão pessoal. É a casa dos atores, dos escritores, dos músicos, é também a casa do jogo, do divertimento, de alguns vícios, é a casa dos filhos também. Quantos filhos vamos ter? E que relação teremos com os filhos? Tudo isso é apontado ou pode vislumbrar-se na casa 5. Casa 6 é a casa do aperfeiçoamento pessoal, a casa das rotinas, do dia-a-dia, do cotidiano, no fundo, do trabalho, do servir. Ter lá Urano, que é o excêntrico, que é o diferente, que é o senhor que traz as mudanças súbitas, significa que teremos alguém que não gosta da monotonia e a sua vida também não será muito monótona. Casa 7, a casa das parcerias, do namorado, do marido e das parcerias. Que sócios atraímos? Que namorados atraímos? Que namoradas atraímos? Que tipo de personalidade atraímos para as nossas vidas? Ter, por exemplo, só um exemplo, Escorpião na cúspide. Cúspide é o início. Ter Escorpião no início da casa 7 significa que atrairemos pessoas um pouquinho manipuladoras, um bocadinho ciumentas, um bocadinho possessivas, mas num certo sentido, não seremos nós tudo isso também? E, portanto, tudo isto não terá que ser transmutado? Avancemos para a 8. Casa 8, heranças. O que herdamos da família do nosso pai, da família da nossa mãe, não estamos a falar só de dinheiro. Herança psicológica, herança comportamental. O que herdamos, o que aprendemos, o que trouxemos, o que trazemos no chip. Bem, e também é a casa da profundidade. É uma casa associada a Plutão e a Escorpião e, portanto, é a casa das grandes transformações, porque é a casa dos nossos segredos, da nossa intimidade, do que temos lá bem no fundo guardado e que nem sempre conseguimos percepcionar. O que é que temos escondido, o que é que temos debaixo do nosso próprio tapete. Isso indica a casa 8. Portanto, é tudo o que herdamos, é tudo aquilo que somos em conjunção a isso mesmo, em conjunção ao que herdamos, e depois é também o quarto do casal, a intimidade. Portanto, esta intimidade é no sentido lato, mas também implica sexualidade. Portanto, esta é a casa 8, é uma casa profundíssima
e uma casa de mistério e que guarda também os mistérios de cada um. Casa 9 é a casa da expansão da consciência. O que é que eu aprendo, o que é que eu gosto de aprender e como é que eu vou aprender? Tenho lá Júpiter e, portanto, o conhecimento para mim é absorvido quase como que por osmose. Ou tenho lá Saturno, e a aprendizagem será lenta, passo por passo, contudo extraordinariamente sólida. Como é que eu vou expandir a minha consciência? Como é que eu vou crescer como ser humano? Tudo isso é indicado na casa 9, que é também a casa das viagens, das grandes viagens, e a casa do estrangeiro. Não raramente encontramos pessoas com sol na casa 9 que casaram ou tiveram relacionamentos longos com estrangeiros. Casa 10 é a casa da visibilidade pública e da carreira, da visibilidade social. Como é que eu me posiciono no mundo e onde é que eu quero chegar? Ter lá Saturno indica, por exemplo, uma certa inadequação em relação à carreira que se tem ou à que não se tem. Ter lá Júpiter é, pelo contrário, sendo Júpiter o pai benéfico e não o senhor das limitações, como Saturno, sendo Júpiter o pai benéfico, repita-se, é um indicativo de que é na casa 10 que teremos as maiores realizações da nossa vida. Casa 11 é a casa do círculo social, dos nossos amigos e das oportunidades. Que oportunidades nos trazem os amigos? Quem são os nossos amigos? Se tivermos lá Urano, só para dar um exemplo, os nossos amigos serão pessoas, no mínimo, muito excêntricas. E depois, casa 12. A casa 12 é uma casa kármica. É a casa do confinamento, é a casa do recolhimento, é a casa onde os planetas vão, no fundo, meditar. É como se ficassem por algum tempo de castigo. Um exemplo, a Lua, ligada à mãe, ao feminino, à forma como nós lidamos com as mulheres ou com as outras mulheres. Se cair na casa 12, estamos perante alguém que todo o seu mundo afetivo passa por algumas dificuldades, muitas dificuldades, algumas bem kármicas, por exemplo, morte de mãe, no sentido de haver uma transformação e uma aprendizagem muito profunda ao nível da espiritualidade. Portanto, o que cai na casa 12 fica confinado. São energias que ficam confinadas. Não paradas, apenas confinadas, a serem trabalhadas de uma outra forma. Para quê? Para aprendizagens muito profundas ao nível da espiritualidade. É, no fundo, uma casa de abnegação. O que cai em cada casa importa muitíssimo, tal como percebemos pelos exemplos que fui dando, e depois a forma como os planetas que caem em cada casa se articulam com os outros, os aspectos que fazem com os outros, tudo isto é o nosso mapa e tudo isto é cabal para indicar aquele que será o nosso destino pessoal e como será ele próprio cumprido. Faça likes e perguntas. A partir das suas perguntas eu farei vídeos. Subscreva o canal e um beijinho muito grande.